Aleluia. Salmo 23 diz assim a palavra do Senhor, amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que Deus possa falar ao nosso coração através deste salmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Salmo 23, ele faz parte aqui de uma tríade de salmos, que é assim, bem interessante. Se você observar o Salmo 22, o 23 e o 24, você vai perceber o seguinte, que no Salmo 22, que é o salmo anterior, é um salmo messiânico, que fala a respeito do sofrimento de Cristo. Salmo 22. No Salmo 23, fala de Jesus como um bom pastor, e no Salmo 24, vai falar de Jesus como o Rei da Glória. Amém? Sofrimento, ressurreição e o nosso Jesus como bom pastor e o nosso Jesus glorificado. Então, o Salmo 23 está aqui nesse trieto aqui, faz parte dessa tríade de salmos messiânicos, que a gente pode falar assim, que fala a respeito do Senhor Jesus. E esse salmo, irmãos, declara que o nosso Senhor, ele para nós é como um pastor de animais. O que é um pastor? É um homem ou uma mulher que cuida de ovelhas, dos animais, conduzindo essas ovelhas ao alimento, a tomar água, a um local onde ela pode descansar, se deitar. O pastor é aquele homem que evita com que os lobos destruam as suas ovelhas, ataquem, devorem, dilacerem, destruindo ali a vida da ovelha. O pastor, citado aqui no Salmo 23, irmãos, é esse tipo de homem. E mais ainda, o pastor a que o Salmo se refere é o Senhor Jesus. Não só um pastor de ovelhas, de animais, mas um pastor de seres humanos, de pessoas. E Jesus, irmãos, ele é o bom pastor. Ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Quero falar nessa noite, com base nesse salmo, a respeito desse bom pastor, que cuida da gente, que nos orienta, que nos guia, que nos tem na palma da sua mão, que alimenta, que supre as nossas necessidades. Talvez você que está me ouvindo esteja passando por algum momento difícil, seja financeiro, seja espiritual, ou seja materialmente falando, sentimentalmente falando. Mas o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que você não está sozinho. Você tem um pastor e esse pastor cuida de você. E eu estou falando de Jesus. Amém? Que está conosco sempre. Ele vai dizer aqui que na presença dos inimigos dele, esse pastor está ali e prepara a mesa. Na presença dos meus adversários. Na luta, na peleja, quando as pessoas se opõem a nós, esse pastor está lá junto para nos honrar, nos abençoar. Esse é o nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo.
salmista ele começa dizendo assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Ele começa com essa declaração. E na sua Bíblia, não sei se você reparou, mas a palavra Senhor, ela está em maiúsculo. Todas as letras são maiúsculas, não é assim? Quem escreveu essa Bíblia aqui, ele está querendo chamar a nossa atenção para alguma coisa. O quê? Toda vez que na tua Bíblia tiver Senhor com todas as letras maiúsculas, significa que no hebraico lá, essa palavra que veio de Jeová, ou de Javé. Na Bíblia existem alguns nomes para Deus. Deus ele é chamado de Elohim, o Deus Criador. Deus ele é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus ele é chamado de uma diversidade de nomes, singulares ou compostos. Mas aqui, irmãos, o autor está dizendo que Jeová é que é o nosso pastor. E Jeová, por que ele usa o nome Jeová? Porque Jeová, irmãos, é o Deus da aliança. Jeová é aquele Deus que se revelou a Israel quando eles estavam no Egito, na peleja, como escravos, sofrendo. E Jeová se manifesta, levanta um homem, Moisés, e liberta aquele povo. Então, Davi, que foi o escritor aqui desse salmo, ele está querendo dizer o seguinte: Jeová, o Deus da aliança, o Deus que nos chamou para uma nova aliança, é que é o nosso pastor. O Deus que libertou Israel do Egito, é que é o nosso pastor. E esse Deus, irmãos, ele também pode nos libertar de qualquer sofrimento, de qualquer luta, de qualquer peleja, porque ele é o Deus que cuida de nós. Então preste atenção, é Jeová, o Deus da aliança, forte, poderoso, que operou sinais e prodígios e maravilhas no Egito. Esse daí, irmãos, que tirou o povo dele do Egito com forte mão, derrotando os inimigos de Israel, esse daí é que é o nosso pastor. Então o nosso pastor não é qualquer um. Nosso pastor é o Deus soberano e poderoso, irmão, das lutas, nas batalhas, nas guerras. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E compreendendo isso, ele diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, o nosso pastor. Você poderia nessa noite abrir a tua boca e falar assim, ó: Deus é meu pastor. Não é o do Fabiano, não é o do meu irmão aqui da direita, da esquerda, não, é o meu, que cuida de mim, que me ama. E por isso ele fala: nada me faltará. Nada me faltará. Ah, Fabiano, mas como é que pode, né? Nada vai me faltar e está faltando dinheiro para pagar as contas, está faltando dinheiro para comer, para arrumar os cabelos, né? Para se ajeitar, para passear. Como assim, Fabiano? Nada vai me faltar. Aí eu pergunto para você: você comeu hoje? Graças a Deus, né? Irmãos, aqui ele não está querendo dizer que a gente vai ser rico, não, irmãos. Não é isso, não. Aqui ele está dizendo, irmãos, que vai cuidar da gente. Não vai deixar faltar o pão de cada dia. Vai nos ajudar. E muitas vezes nós nos endividamos por culpa nossa mesmo. Acontece, né? A gente não tem controle e fica endividado. E aí tem que pagar a conta. Mas não foi Deus que deixou faltar, né? Aqui ele diz, ó: Jeová é meu pastor, nada me faltará. Certo? O Senhor Jesus, irmãos, ele nos ordena a orar, a pedir o pão nosso de cada dia, a pedir o alimento. Por quê? Porque é a vontade dele nos dar, nos abençoar, não deixar faltar. Então peça, fale com Deus, fale com o Senhor, ore, clame. Deus ele vai abençoar. E você vai poder dizer como salmista: Jeová é o meu pastor, e nada me faltará. Se ele é o nosso pastor, irmãos, vamos sentir falta de quê? Agora preste atenção, o que esse pastor faz com as suas ovelhas, você que é a ovelha dele. Diz assim o verso 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Esse pastor,
O pastor, e Davi, irmãos, ele sabia muito bem o que era isso. Esse pastor, ele nos conduz, irmãos, a descansar. Certo? Na segunda parte ele diz assim, ó, leva-me para junto das águas de descanso. Fala aqui de repousar e de descansar. Em um mundo que tem tanta guerra, tanta luta, tanta preocupação com o amanhã, o que vai acontecer, preocupação se tem o dinheiro para se alimentar ali no dia, para pagar as contas, para comprar alguma coisa. As pessoas se preocupam em trabalhar para ter mais e mais dinheiro. Muitos se preocupam em trabalhar para pelo menos sobreviver. E tudo isso, irmãos, traz preocupação a nós. Mas o salmista está dizendo aqui, ó, que o nosso pastor, ele nos faz descansar. Amém? Ele nos faz ter paz, confiança, ter a nossa mente tranquila. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor e está cuidando de mim e de você. Ele diz aqui, ó, ele leva as ovelhas a águas de descanso, a águas tranquilas. As ovelhas, irmãos, são animais que assim são muito dependentes dos outros, do pastor. Ela não consegue muitas vezes seguir o rebanho, muitas ovelhas se perdem no caminho, certo? As ovelhas, quando elas estão perto de um rio onde a água é corrente, ela tem medo de tomar aquela água, e muitas vezes ao tomar é arriscado ela se afogar. Mas o pastor que está ali, irmãos, o que ele faz? Ele vai cuidar dessas ovelhas. É interessante que o pastor mesmo, desses animais, perto dos rios de águas correntes, ele faz ali um buraco, ele cava um poço, onde brota a água, e aquela água ali ela é tranquila, calma, não é corrente. Por quê? Porque assim as ovelhas têm mais confiança para tomar aquela água ali sem medo, sem temor. Isso, irmãos, nos ensina o quê? Nos ensina que Deus, irmãos, quando Ele nos dá alguma coisa, Ele nos dá da melhor forma, da melhor maneira, não causando medo, temor, remorso, não. Mas Ele nos faz ter segurança, estar ali prontos, aptos. Para quê? Para usufruir daquela bênção, sem problema, sem risco algum. Nosso pastor, irmãos, ele cuida de nós. Então, nessa noite, descanse no Senhor. Qual é a tua preocupação nessa noite? Qual é a tua perspectiva? Se coloca em Deus. Coloca o teu coração em Deus. Busca primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então faça isso, busque a Deus e descansa nele. O mais Ele fará. Aquilo que você deseja, o teu coração deseja, que é da vontade de Deus, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Mas enquanto não acontece, irmãos, a gente tem que descansar, ser manso, ser humilde e aguardar com fé, crendo que Deus está nos orientando, nos guiando, em nome de Jesus. No verso 3 ele diz assim, ó, refrigera-me a alma. Refrigerar a alma. O que ele está falando aqui, irmão? Está falando de cura. Muitas pessoas têm problemas nas suas emoções, na sua alma, né? Muitas pessoas são depressivas, são preocupadas, são ansiosas, estão enfermas por causa de muitas coisas. Mas o salmista está dizendo aqui, Davi está dizendo aqui, que a alma dele, quando estava assim, é como se Deus ligasse o ar-condicionado. Tchum. E aquela quentura, aquele calor passa, Pai do Senhor. Aquele calor passa. E a alma dele fica o quê? Refrigerada. Refrigera-me a alma. Deus, irmãos, Ele tem poder para curar a nossa alma, nossas emoções. Deus, Ele tem poder para nos fazer ter um pensamento firme, uma convicção de que Deus está no controle da nossa vida, de tudo.
E o melhor é o que Ele está preparando para nós. É por isso que Ele diz aqui, ó, refrigera minha alma, verso 3, e diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Creia nisso, irmãos. Deus está te guiando. Ore, jejue, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Onde Deus quer que você esteja trabalhando, seja na obra de Deus, seja no trabalho secular, fale com Deus. O que Deus quer que você faça? O que será da minha vida? Eu que sou jovem, profissões. O que Deus quer? Busque a Deus. Ele diz aqui, ó, guia-me, mas é por veredas da justiça. Vereda é um caminho. E ele está dizendo, ó, quando Deus nos guia, a gente faz o que é certo, a gente faz o que é justo. A gente não quer ganhar dos outros com falcatruas, enganando, com fake news, não. Deus, quando Ele nos guia, irmãos, é no caminho certo. Fica nesse caminho. Amém? Não pega outros caminhos de morte, de destruição, onde as pessoas vão perder a bênção de Deus. Não. Continua, deixa Deus te orientar, te guiar. Que ainda que pareça que a vitória está distante, na hora certa, irmãos, vai acontecer. Guia-me pelas veredas da justiça. É interessante que o pastor ele vai na frente, chamando as ovelhas, e as ovelhas vão atrás. Jesus disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele, e jamais vão seguir o estranho. Por quê? Porque não reconhece a voz dos estranhos. Reconhece a voz de quem? Do bom pastor. Isso é uma realidade. Até no mundo animal mesmo, no mundo natural. Sei quantos aqui já viram, tiveram a oportunidade de ver um pastor de ovelhas, ou um homem que cria cabras, né? Gado miúdo, caprinos, ovelhas mesmo. Quando o pastor chega na porta do curral que fala, os bichos já saem correndo para cima do pastor, pulando, brincando. Por quê? Porque reconhecem a voz. Amém? E a voz do Senhor nessa noite está dizendo para você, descansa, se acalme e ouça a minha voz, a minha direção, a minha orientação. E o bonito aqui, irmãos, é que tudo isso que Deus vai fazer não é por nossa causa. Não é por nossa causa. Ele diz assim no 3, ó, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preste atenção, é por amor nosso? Não. Por amor do nome dele, do nome de Deus, de Jeová. Repare que o nome de Deus usado aqui é Jeová. Então por que Deus faz isso na vida da gente, irmão? Sendo nós pecadores, fazendo coisas erradas, até mesmo depois de cristão, a gente cai, a gente abandona Deus, a gente comete pecado, depois volta a se arrepender e Deus não recebe de volta. Por quê, irmãos? É pura e simplesmente por amor a nós? Não. É também, irmãos, por amor ao nome dele mesmo. Porque o nome de Deus, irmãos, deve ser glorificado. E o nome de Deus é glorificado quando os pecadores se arrependem e vão para perto dele. E ele perdoa, e ele salva, e ele transforma aquela vida. Então, por causa dele mesmo, da reputação do seu nome, muitas vezes ele nos perdoa, ele nos abençoa, ele tem misericórdia de nós, por amor do seu nome. Se um dia, isso nunca aconteça conosco, mas se um dia a gente for muito longe de Deus, no pecado, irmãos, você pode se aproximar de Deus e pedir assim, pedir a Deus que lhe perdoe, mas não por sua causa, mas por causa do nome dele. E esse tipo de oração, irmãos, é poderoso, porque envolve o nome do Senhor, a glória de Deus, a reputação divina. O Senhor disse, irmãos, que o mandamento dele, né? O segundo grande mandamento, o segundo mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, Deus, irmãos, ele tem um cuidado especial com o nome dele. Por isso que a gente não deve usar o nome do Senhor em vão.
E quando eu chego para Deus com sinceridade de coração, eu digo assim: Senhor, me perdoa por amor do teu nome, Senhor. Deus ele vai perdoar, irmãos, por causa dele mesmo. Essa oração é uma das orações infalíveis, onde leva Deus a nos perdoar. Quando a gente entende a majestade de Deus e diz: Senhor, é por causa de ti mesmo, teu nome, como o Senhor colocou aqui na palavra, me guia, me abençoa, me perdoa, me orienta. E Deus vai orientar, irmãos. E Deus vai orientar. E ainda que o negócio fique difícil, Deus vai estar ali para lhe abençoar. Amém? No verso 4 ele diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O salmista agora entra aqui falando em momentos difíceis, vale da sombra da morte, onde o inferno está atacando, onde a morte está batendo ali na porta. Ele diz: nesses momentos de trevas, de luta, momentos sombrios, eu não temerei. A palavra do Senhor para você nessa noite é: não temas. Não temas, mas confia em Deus. Confia no Senhor. O salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Sabe, Deus, irmãos, Ele está vendo tudo, os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas tribulações. Mesmo a gente sem orar, né? Ele está vendo. E Ele está dizendo aqui, e eu estou com você. Então não temas. Por quê? Porque tu estás comigo, vai dizer o salmista. Deus está comigo. Deus está comigo. Ele diz assim, tua vara, teu bordão me consolam. O pastor, ele tinha um bordão, tinha uma vara de uns 60 centímetros ali para afugentar os lobos, quebrar a cabeça dos lobos se ele viesse para cima das ovelhas. O pastor brigava mesmo. Os lobos ali naquele tempo famintos, morrendo de fome, e atacava mesmo o homem, os animais, as ovelhas. Se não tivesse um pastor ali, irmãos, era festa. Destruía o rebanho. Mas o pastor estava lá, para quê? Para atacar as ovelhas. Desculpa, para salvar as ovelhas e atacar os lobos. Quebrar mesmo o lobo ali de pancada, expulsar, afugentar, para proteger as suas ovelhas. É isso que Deus faz com a gente, irmãos. Nos protege, nos guarda. Ele fala aqui de um cajado, de um bordão, certo? Onde muitas vezes era usado para um bordão, ele tem um gancho na ponta. E muitas vezes a ramagem que as ovelhas comem estava no alto das árvores. Quando era tempo de seca, o pastor tinha que ir atrás de árvores para cortar ali a ramagem, derrubar no chão e alimentar suas ovelhas para não morrer de fome. E ele pegava ali o seu cajado ali, segurava nos galhos, quebrava ali os galhos, puxava, arrancava ali aquela ramagem ali, aquelas bagens, né, das plantas lá, comestíveis para as ovelhas, e assim os animais tinham que comer e se alimentar. Muitas vezes o pastor usava esse cajado para tirar a ovelha do buraco. A ovelha caía, o pastor ia lá, colocava o cajado na cintura dela e trazia para cima de novo. E depois a ovelha caía de novo, o pastor ia lá de novo e trazia mais uma vez. E quantas vezes fosse necessário, irmãos. E aqui ele diz, teu bordão, teu cajado me consolam, são a minha proteção. Quando a ovelha estava se desviando, o pastor com o cajado atangia ela. Ei, rapaz, é por aqui, dá uma pancadinha, né? Por aqui, tum. E a ovelha, opa. Muitas vezes Deus nos dá, né, uma pancadinha para a gente não se desviar. Certo? Isso é uma disciplina que Deus faz conosco. Mas tudo isso para que é, irmãos? É para consolar. Mas Fabiano, como é que Deus ele vai me dar uns cutucão, me disciplinar, e é para o meu consolo, irmãos? Como é que pode? Porque às vezes a pancada é forte, né? Ora, irmãos, se não, por que é para o nosso consolo? Porque Deus ele só faz isso porque é filho dele. Então, se Deus se preocupa com nos disciplinar, nos abençoar, irmãos, é porque a gente é filho dele. Se não fosse,
Estava abandonado aí. Deus não disciplinava, Deus não cuidava, irmão. A pessoa fazia o que bem quisesse. Mas se Deus ele disciplina, cuida, afugenta os lobos, é porque nós somos filhos dele. E ele está conosco. Aleluia. Então não tenha medo. O Senhor Jesus, em Mateus, no final do capítulo 28 de Mateus, ele diz o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então acredite nisso. Deus está com essa igreja, Deus está com você. Creia nisso. E o que acontece na presença dos inimigos? Verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Preste atenção, os inimigos estão ali e Deus está também. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Davi coloca Deus agora como um anfitrião, alguém que te recebeu na casa dele e vai cuidar de você. E lá tem os inimigos, mas lá está quem? O Senhor também. E prepara uma mesa, um banquete para te abençoar. E ainda derrama óleo na cabeça. O que é isso? É honrar. Deus, irmãos, ele nos perdoa, nos abençoa. Na presença dos inimigos, ele nos honra. Só para quê? Para mostrar para as pessoas, irmãos, como é maravilhoso servir a Deus. E o tanto que ele nos ama. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Não se preocupe, quando surgem adversários, Deus está ali também. Não vai abandonar. Unge a minha cabeça com óleo. Faz o meu cálice do vinho lá, ó. Ele diz, faz o meu cálice transbordar, né, que é um símbolo de alegria, de satisfação, de suprimento de necessidades. No verso 6 ele diz assim, ó: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Sabe, irmãos, o que é que nos acompanha na nossa vida, na nossa caminhada cristã? O que é que está atrás de nós direto, irmãos? Não é a maldição, não é a desgraça, não. É a bondade e a misericórdia de Deus. Ele diz assim, ó: certamente me seguirão. Então, crente, avance. Que para alguém ir atrás de você, você tem que estar andando, caminhando, não é não? Se eu estou parado, tem alguém aqui atrás de mim, está parado também, está me seguindo. Então está aqui olhando para mim. Mas para me seguir, eu tenho que estar em movimento. Então vamos servir a Deus. Vamos seguir em frente, caminhar. E o que é que vai nos acompanhar quando a gente precisar? A bondade de Deus, a graça de Deus, a cura de Deus, a misericórdia, o perdão, a porta aberta. Certamente, Davi está dizendo aqui, me seguirão. Davi foi um homem que caiu em adultério, cometeu pecados. Davi foi um homem, irmãos, que tirou a vida de um inocente, Urias, e ainda casou com a mulher dele, a viúva, que gerou um filho nela e esse filho morreu. Foi um homem que caiu em pecado. Mas Davi está dizendo aqui, bondade e misericórdia me seguiram, estão me seguindo na minha vida. Por quê? Porque quando ele caiu, ele pediu perdão e Deus perdoou. E Deus foi misericordioso. E Deus, irmãos, ele quer ser misericordioso com você, curando, abençoando, salvando, mudando a tua vida. Eu me lembro nesse momento do Gadareno, irmãos. Gadareno, aquele homem endemoniado que vivia no cemitério nu, se rasgando com pedra. E Jesus estava lá do lado do rio, lá da margem, pegou um barco e disse, ó, vamos passar para o outro lado. Por quê? Porque Deus tinha colocado no coração de Jesus, tem uma missão para você lá do outro lado. E Jesus foi. E quando chegou lá, encontrou quem? Esse homem, o Gadareno. Endemoniado, possesso de legião de demônios, nu, ferido,
vivia nos cemitérios, longe de casa, longe da família, não tinha nada, não tinha ninguém, louco, perturbado, que para andar nu, se rasgando nas pedras, né, e no cemitério só pode ser doido mesmo, louco, endemoniado. E assim era esse homem. Mas Jesus foi lá, irmãos, encontrou-se com ele, repreendeu aqueles demônios, fugiram aqueles demônios, entraram nos porcos, os porcos se mataram, mas quem os demônios queriam matar era aquele homem. Mas o Senhor chegou lá e curou ele, e deu roupa, e o homem ficou com a mente perfeita, em paz, curado. E a única coisa que o homem pediu foi: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus disse: não, antes vai para a tua casa, antes vai para a tua família, vai contar para eles como o Senhor teve misericórdia de você. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus está tendo misericórdia da sua vida. Se eu estou aqui nessa noite, irmãos, é misericórdia de Deus. Certo? Reflita na sua vida, nos seus pecados. Reflita no perdão de Deus na sua vida. E veja, irmãos, como Deus tem tido misericórdia de nós. E aí você e eu podemos cantar como Davi aqui, que diz, ó: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Tinha um tabernáculo onde Davi ia adorar. Mas aqui também faz uma referência ao céu, faz uma referência à presença de Deus. E Davi está dizendo: eu não quero nunca mais sair da presença dele. Por quê? Por causa da bondade e da misericórdia dele, que me segue todos os dias da minha vida. Quando eu acordo, quando eu me levanto, quando eu me deito para dormir de novo. Quantas pessoas se deitam para dormir e não acordam mais, ou acordam no hospital, ou não dá tempo nem de se deitar, onde está, morre mesmo, acordado ali, um acidente, algo que acontece, mas nós estamos aqui, amém? Pela bondade e misericórdia de Deus que nos segue. Reflita nisso. Davi refletiu. Davi sabia como esse Deus é bom. E o que Davi merecia, irmãos, era a condenação, era morrer apedrejado e ir para o inferno. Mas Deus perdoou, irmãos. E Deus também tem nos perdoado. Por quê, irmãos? Porque esse daí, irmãos, é o nosso pastor. Amém? Que nos guia, que nos orienta, que nos guarda, que nos abençoa, que nos perdoa, que prepara a mesa na presença do adversário, que está conosco nos momentos difíceis. Esse é o nosso Deus, que nós temos que desejar habitar na casa dele, irmãos, para sempre. Para sempre, sempre e sempre, em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra, que Deus, Ele possa confortar o teu coração, em nome de